Saudamos a todos com a graça e com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos começar cantando, louvando ao Senhor, declarando que o amor dele nunca falha sobre nós, amém? Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. E nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu favor a cada dia. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil era caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem.
Amém, boa noite, é bom tê-los aqui conosco, é uma alegria servir ao Senhor juntos. Os avisos são poucos, eu acho que vocês já estão assim, para lá de ter conhecimento deles, mas eu queria ressaltar apenas um, porque eu ia falar do Acampa Betel, mas todo mundo que está aqui já está inscrito, né? Não é isso, Thiago? Todo mundo que está aqui já está inscrito, então está ok. Vocês agora precisam se comprometer e nos ajudar a pagar. Boa! Pagar, né? Pagar é importante, né, Nelson? Hein? Isso mesmo, começar a pagar, né, logo. Então, isso é bênção pura. Aqui é bom. Mas eu queria também ressaltar da nossa campanha de ação social, a MCM está dirigindo uma campanha de acolhimento de fraldas. A esposa do pastor que lidera a Cristolândia está grávida e a MCM quer abençoar essa irmã. Então, a gente vai junto com elas. Então, o nosso pedido é que, se você puder, compra um pacotinho de fralda lá. O Juan que entende mais disso, né? Não, Pampers, Turma da Mônica. Isso. E é melhor que seja nesse momento agora MP, tá certo? Tiago já passou, né, Tiago? Um pouquinho, daqui a pouco volta, né, para essa campanha, mas enfim, daqui a pouco a Adriana também. Então vamos trazer, se possível, para que as nossas irmãs possam abençoar. Queria convidar vocês para ler a Bíblia comigo, lá em Isaías 63, 7. Nosso pastor está de folga no último final de semana, hein? Próximo ele já está aqui conosco. Fala, gente, uhul! Fala, porque ele vai ver a gravação depois. Nosso pastor está voltando, hein, gente? Domingo que vem ele volta. Você pensa, né? Eu estou com saudade dele. Alguns aqui já mataram um pouco da saudade de ontem, né? Mas é bom, ele precisava descansar. Isaías 63, 7. Está escrito assim, ó. Falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo que o Senhor fez por nós. Sim, quanto bem ele fez à nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Deus é bom o tempo todo. Falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Queremos pedir ao Senhor que seja presente entre nós. Ajude-nos, Senhor, a prestarmos um culto que seja aceito pelo Senhor. Perdoe os nossos pecados. Fale com a tua igreja, Senhor. O Senhor já está falando, mas continue falando através dos cânticos, da ministração e daqui a pouco com a tua palavra que o Senhor trouxe para o nosso irmão, amigo e mestre Renato Baeta. No nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando? Pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia.
Não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos em adoração, Tudo que em tenho é rendição. aleluia. Aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é aleluia. Aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Aleluia. Amém. Próxima canção que nós vamos cantar, você que veio preparado para ofertar e dizimar, você pode ficar à vontade enquanto cantamos juntos essa canção. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre
meu Jesus, Salvador. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. És meu consolo, o meu abrigo, força e refúgio, é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são todas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim, pra todo teu povo, pra todos nós. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Incomparáveis são tuas promessas a nós. Glória a Deus por isso. Nós queremos orar nessa noite, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, mas também sabemos que temos vivido momentos de lutas, de aflições, de dificuldades. Muitos irmãos em momentos de dificuldades com enfermidades. Nós queremos orar nessa noite como igreja, clamando ao nosso Deus para que intervenha com poder e graça em nossas vidas, nas nossas famílias, das pessoas de todos que necessitam. Se você deseja que nós oremos em comunidade, coloque a mão no seu coração nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, queremos primeiramente nessa noite te louvar e bendizer o teu nome. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus tão misericordioso, que nos ama, que cuida de nós, que nos sustenta, por isso nós estamos aqui. Pai, te louvamos, ó Deus, pelos dízimos, pelas ofertas que foram depositadas no seu altar. Que o Senhor continue, ó Deus, abençoando cada lar, cada despensa, cada trabalho. Continue, ó Deus, suprindo todas as nossas necessidades, porque nós somos muito gratos a tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, como igreja, Deus, queremos nessa noite apresentar cada vida aqui presente, apresentar cada lar, cada membro. Pai, em nome de Jesus, pedimos a Ti, Deus, que o Senhor intervenha com poder e graça, Deus, a todos os irmãos que estão enfrentando, ó Deus, dificuldades, angústias, lutas.
Ó Pai, nós cremos e confiamos em Ti. O Senhor é um Deus soberano, que tudo governa. O Senhor é a nossa esperança. Pai, traga cura, Deus, aos nossos irmãos que têm passado, Deus, por momentos de enfermidades. Ó Jesus, nós pedimos ao Senhor, clamando, ó Deus, como igreja, a Tua intervenção divina, Deus. Faça, Deus, segundo a Tua vontade, que, ó Deus, que possamos, ó Deus, testemunhar de tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem feito e fará em nossas vidas. Pedimos ao Senhor nessa noite que o Senhor continue falando conosco, que o Teu doce Espírito Santo traga a iluminação da Tua palavra. Pai, não tenho nada, Deus, se do alto não me for concedido, mas que o Senhor fale, ó Deus, porque a Tua palavra por si só ela o faz. E, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, traga clareza, Deus, daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Oramos agradecidos e oramos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós estamos concluindo o tema da mensagem que é Deus conosco. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia, por gentileza, em Romanos capítulo 6. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 6. Romanos capítulo 6, do 1 ao 6. Diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Obrigado, Elge. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o nosso corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Irmãos, o tema da reflexão dessa noite é Juntos à Liberdade. Nós temos falado muito de Deus conosco. E eu vejo que a morte de Cristo na cruz, ela é o suprassumo do cristianismo, o plano de redenção de Deus a nós, ao homem. E este texto aqui aborda alguns temas fundamentais sobre a vida em Cristo, a relação com o pecado e a nova identidade do crente. Paulo aqui ele nos mostra que a doutrina da justificação, que está descrita aqui no capítulo 5, ela desemboca na santificação, que traz aqui no capítulo 6. Pela justificação, nós somos libertos da culpa do pecado. Mas na santificação, nós devemos ser salvos do poder do pecado. Nós vencemos o pecado não sob o regime da lei, mas sob o reinado da graça. A santificação, não menos que a justificação, ela é resultado da eficácia, da morte e da virtude, da morte de Cristo e da morte de Cristo e da virtude da sua ressurreição. Então, o que nós vemos aqui? Que Cristo, ele morreu. E às vezes eu penso que nós não conseguimos, assim, diariamente, diante do nosso ativismo, nós não nos voltamos à realidade do que foi esse sacrifício na cruz, por nós e para nós. A morte de Cristo na cruz, ela trouxe vida a nós. Ela nos destituiu de todo o velho homem, do primeiro Adão, nós veremos mais aqui à frente, e nos trouxe a nova vida, a uma novidade de vida. Antes nós vivíamos sobre o regime da lei. O que é isso? É um sistema de normas e mandamentos dados a Israel, geralmente a maioria deles por Moisés, e a lei tinha o propósito de revelar a santidade de Deus,
mas ao mesmo tempo mostrar o pecado que existia no homem. E uma coisa interessante que isso traz, que a lei mostra o que era certo e o que era errado, mas ela também expõe o homem diante da limitação e da incapacidade de cumpri-la. Então o que isso faz? Leva o homem a ser condenado. Porque eu tenho umas regras, umas normas, cujo eu não tenho condições de cumprir, automaticamente eu serei condenado. E isso traz o resultado, né, da culpa e da condenação. E quantas vezes nós vivemos sob o regime da lei, né? Pensando que às vezes nós vamos tentar cumpri-la, mas nós não vamos conseguir. E aí vem o reinado da graça. O que é isso? Refere-se à nova aliança que eu e você temos com Cristo, onde a salvação ela é oferecida a mim e a você como um dom imerecido. Nós não merecíamos ser salvos, nós estávamos fadados ao inferno e fomos, através da morte de Cristo na cruz, reconciliados com Ele. A graça e a ação de Deus, ela nos perdoa e nos capacita a viver em comunhão com Ele, independentemente de nossos méritos. Como nós precisamos entender, irmãos, não é mérito nosso. Não tem nada que façamos para que o Senhor nos ame mais, não tem nada que deixamos de fazer para que Ele nos ame menos. Ele simplesmente nos ama. É graça, é bondade, é misericórdia, é muito amor. E a graça, ela traz um poder transformador a nós. A graça, ela não apenas nos perdoa, mas a graça também, ela nos transforma. Em Romanos 6,14, Paulo diz assim: pois o pecado não terás domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo também, em 2 Coríntios 12,9, diz assim, quando ele fala sobre o espinho na carne, ele pede a Deus 3 vezes que o tirasse. E aí Deus fala com ele assim: a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. A bondade, o amor e a misericórdia de Deus é o suficiente. Nunca se esqueçam disso, nunca esqueçamos disso. A bondade, o amor e a misericórdia do Senhor é o suficiente. Ou seja, Jesus é tudo o que precisamos. Nós precisamos somente de Jesus. Eu já disse aqui que a morte de Jesus na cruz é o ponto culminante do plano de salvação. Essa morte, ela nos libertou do domínio do pecado e do domínio da morte. E permite a mim e a você termos uma nova vida de comunhão com Deus. E Romanos 6, ele destaca essa transição e de como devemos viver em resposta a esse sacrifício. É como eu disse no início, muitas vezes nós passamos dias, meses e anos sem nos voltarmos à importância do plano de redenção da cruz que nos trouxe a vida. Quando eu fui falar Deus conosco na morte e na ressurreição. Ai de nós se não fosse a morte e a ressurreição de Cristo. Deus conosco neste momento. Estávamos estudando um pouco desse texto e vendo o ápice de humilhação que Cristo sofreu ali na morte dele, a cruz, e falando um pouco do centurião, ele fica ali observando a morte de Cristo, e ali eles sacrificaram, diz historiadores, mais de 1.200 sacrifícios, e ele ficava ali olhando. Imagino que aquelas pessoas que eram sacrificadas naquele momento orava, pedia perdão, reconciliava, clamava a todos os deuses, e o mestre ali calado, e o centurião observando. Centurião quer dizer centurião, a palavra ali, o prefixo 100 significa 100, ele comandava 100 soldados que estavam ali para que a sentença fosse cumprida, eles estavam ali trabalhando. E ele pede, Jesus calado, ele fala assim: confere ali se ele está morto. Aí um perito em crucificação, ele pega a lança pontiaguda, e a história fala que ele
a Bíblia fala que ele pega ali entre as costelas um finco e penetra em Cristo. E ali o coração sai água misturada com sangue, para certificar se Jesus realmente havia morrido ou não. E eles pegam ali, Jesus fala, tenho sede, e eles lhes dão vinagre. Irmãos, quando eu vi essa passagem da extensão, da humilhação, em que o nosso Senhor se propôs em prol de mim e de você, aqueles baldes de vinagres, ali tinha alguns locais onde eles usavam para fazer as suas necessidades fisiológicas de uma pedra, e aqueles baldes ficavam ali com vinagre, era uma vareta com uma esponja na ponta, e os soldados romanos, ao fazer as suas necessidades, ele pegava aquilo e se limpava, depois colocava dentro do balde de vinagre, para asepsia, e depois passava isso para o outro soldado. E quando Jesus teve sede, foi isso que eles pegaram e colocaram na boca do nosso Senhor. Olha o ápice da humilhação que eles condicionaram Cristo ali em prol da minha e da sua vida. E diariamente nós nos pegamos, às vezes, esquecendo do plano de redenção, da morte do nosso Senhor, da cruz do Calvário ali que nos traz vida. Vamos mais para o texto. 6:1 e 2 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Paulo afirma que ao recebermos a graça, nós não temos condições de permanecer no pecado, de continuar no pecado. A morte no pecado significa que a minha e a sua vida antiga, ela passou, ela ficou para trás. Se morremos para o pecado, podemos continuar vivendo nele? É uma pergunta. Se nós morremos para o pecado, nós podemos continuar vivendo nele? A vida e a morte, irmãos, não podem coexistir. Não tem como eu estar vivo e morto. Se eu morri para o pecado, eu não posso continuar vivendo nele. Cristo venceu o pecado, passou toda essa humilhação para trazer a nós a vida, para que a vitória dele na cruz fosse extensiva à nossa. Nós podemos entender que quando o crente está unido a Cristo, o viver no pecado não é só uma inconsistência, mas também uma contradição de termos. E como falar de um homem morto que vive, é como falar de um homem morto que vive ou um bom que é mau. Irmãos, se nós formos alcançados pela graça de Cristo, não tem como nós vivermos para o pecado. É a mesma coisa de falar de um homem que é bom e é ruim, ou de um homem que está morto, falar que ele está vivo. E como nós vemos isso, nós temos a maneira de comparar essas consequências do pecado e a redenção oferecida por Cristo através do primeiro Adão e do último Adão. O primeiro Adão, todos nós sabemos, trata-se de o primeiro homem criado por Deus, conforme descrito em Gênesis, e ele representa a humanidade em sua criação original e também na queda. Nós vemos que a queda aqui é fruto de uma desobediência e da busca em ter a mesma sabedoria que Cristo. E essa desobediência, ela trouxe consequência para toda a humanidade, simbolizando a nossa condição de pecado que herdamos de Adão. O primeiro Adão, ele representa a natureza pecaminosa do ser humano e a separação de Deus. A partir daquilo ali houve separação, nós sabemos disso. E essa história ilustra a fragilidade humana e a nossa condição de sermos redimidos. Precisamos de uma redenção. Já no segundo Adão, que a referência é Jesus Cristo, ele veio para redimir a humanidade. Ele veio trazer redenção. Enquanto o primeiro Adão trouxe o pecado e a morte,
O último Adão oferece perdão e vida eterna. Jesus, por meio da sua morte e ressurreição, paga o preço pelo pecado e restaura a relação entre a humanidade e Deus. A nossa dívida foi paga. Não existe fardo, não existe culpa, tudo isso foi cravado com o Senhor na cruz do Calvário. E muitas vezes nós temos carregado um fardo de coisas que às vezes cometemos, que vem trazendo em nós uma culpa, e isso, ao invés de nos aproximarmos de Deus, faz com que estejamos distantes, afastados. Isso traz fadiga, cansaço, incredulidade. O último Adão simboliza a nova criação e a esperança da restauração. Por meio de Jesus Cristo, nós cristãos podemos experimentar a transformação e a nova vida prometida por Deus através da morte de Cristo. Nós não podemos esquecer nenhum dia desse plano de redenção. Nenhum dia. Uma pequena comparação entre os dois Adãos, se podemos dizer assim. Desobediência versus obediência. O primeiro Adão desobedeceu a Deus, enquanto o último foi obediente até a morte, e morte de cruz. O primeiro Adão, pecado; o segundo, redenção. Primeiro Adão trouxe o pecado ao mundo, e Cristo oferece a mim e a você redenção e restauração. Morte vezes vida. A queda em Adão resultou na morte espiritual e na morte física, nos distanciando de Deus, enquanto a obra de Cristo proporciona a mim e a você vida e reconciliação com Deus. Às vezes existem áreas na nossa vida que pode estar fazendo com que estejamos conformados com o pecado. E o Senhor, Ele nos leva à cruz, ao plano de redenção. Morri para o pecado, não posso continuar vivendo nele. Nunca esqueçamos do plano de redenção do Senhor a nós. Romanos 6, 3 e 4 diz assim: ou não sabeis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, também andemos em novidade de vida. O batismo, queridos, ele simboliza a nossa identificação com a morte e a ressurreição de Cristo. John Stott diz assim, olha: fomos unidos a Cristo interiormente pela fé e exteriormente pelo batismo. Eu e você, nós somos chamados a uma nova vida. Quando nós somos batizados, aqui quando fala de batismo, batismo significa imersão. E aqui o texto fala que nós somos, de certa forma, imersos a Cristo na cruz do Calvário. Quando Cristo estava sendo ali crucificado, estava sendo imerso ali o Renato, o Eudes, o Elbert, todos nós aqui sendo imersos com Cristo ali na cruz, sepultados com Ele ali, sendo batizados em sua morte. Qual o intuito disso, irmãos? Que o primeiro Adão, a nossa natureza pecaminosa, a nossa tendência ao que é ruim, a nossa tendência ao que é mal, fosse cravado com Cristo ali na cruz. Nós somos imersos com Cristo ali. Isso significa que participamos da morte de Cristo de forma espiritual. Ele representa a morte do antigo eu e a ressurreição para uma nova vida em Cristo, enfatizando a importância de viver em novidade de vida como resultado dessa mudança. Se nós entendemos a preciosidade que houve ali
no plano de redenção, ao sermos imersos na morte de Cristo e consequentemente ressuscitarmos também com Ele, nós vamos buscar todos os dias viver em uma novidade de vida. E ao compreendermos esses significados, eu e você, nós somos desafiados diariamente a abraçar a nossa identidade em Cristo e a refletir isso em nossas vidas diárias. Deus conosco é viver em novidade de vida. E o que essa novidade de vida traz, Renato? Uma nova identidade. Refere-se à mudança fundamental na identidade do crente. Quando aceitamos a nossa fé em Cristo, a pessoa se torna uma nova criação, deixando para trás o velho eu associado ao pecado. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Transformação interior. Essa nova vida, ela implica em uma transformação interna, onde o Espírito Santo de Deus, ele começa a moldar o nosso caráter e começa a nos ajudar a controlar os nossos impulsos, os nossos desejos, que tenta nos distanciar de Cristo todos os dias. E leva a mim e a você a viver de forma que glorifique o nome do Senhor todos os dias. Liberdade do pecado. Viver em novidade de vida significa também estar livre do domínio do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, mas agora podemos escolher viver de acordo com a vontade de Deus. Nós temos a nossa liberdade de ação. Ela é condicionada à nossa. Morri para o pecado. Não tem como continuar vivendo para Ele. Morri com o Senhor. Fui beneficiado desse plano de redenção. Fui ressuscitado com Ele. É vida nova. Viver em novidade de vida é um chamado à transformação radical que Cristo oferece. Irmãos, viver em novidade de vida requer de nós decisões radicais. Nós teremos que tomar decisões que muitas vezes vão impactar em várias situações da nossa vida. Vai doer. Nós vamos sentir, mas é necessário. Isso nem se compara a tudo que o nosso mestre passou ali na cruz. E às vezes nós pensamos que nós somos dignos de alguma coisa. Por que está acontecendo isso comigo? Nossa, eu estou desse jeito, o Senhor está permitindo isso. Olha o que nosso mestre passou. Quando eu li essa primeira vez que eu tomei conhecimento desse fato histórico em relação a essa questão do balde de vinagre, eu falei, meu Deus, nós não temos noção. Isso é o que chegou a nós, imagina o fato em si. E muitas vezes nós esquecemos e decidimos viver para o pecado, de certa forma, tornando o plano de redenção, às vezes, tratando de forma bem pouco expressiva a nossa. Viver em novidade de vida é uma vida de liberdade, de esperança e propósito, onde o cristão é capacitado a refletir a luz de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Como disse os nossos pastores aqui sempre, é refletir a nossa novidade de vida entre os domingos. É decidir servir ao Senhor entre os domingos. É lembrar do plano de redenção entre os domingos. Romanos 6,5. Pois fomos plantados com Ele na semelhança da sua morte. Também seremos da sua ressurreição. A união com Cristo em sua morte necessariamente envolve união com Ele em sua ressurreição.
Assim como Cristo ressuscitou, nós também podemos experimentar nova vida e transformação. Irmãos, isso é maravilhoso. Nós podemos experimentar a nova vida através da ressurreição de Cristo. Mas às vezes decidimos permanecer vivendo no pecado. Decidimos permanecer escravos do pecado. A união com Cristo em sua morte necessariamente envolve união com Ele em sua ressurreição. Nunca se esqueça, irmão, nós somos beneficiados. Morremos com o Senhor ali, fomos imersos na cruz. A morte do velho homem, do primeiro Adão, mas fomos beneficiados através da ressurreição de Cristo a nós. Essa união nos traz vida. Essa união nos traz graça. Essa união faz com que eu e você, dia após dia, tomemos a decisão de viver para a glória de Deus, de ser luz onde nós estamos inseridos, de servir ao Senhor com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Romanos 6,6 diz assim: sabendo isto, que o velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Nós já ouvimos isso aqui diversas vezes dos nossos pastores. Todos nós somos escravos. E quem é escravo de alguém ou de algo. E o pecado, ele tem um reino. Porque se existe a escravidão do pecado, ele tem um reino. Existe o Senhor pecado. E quantas pessoas estão subjugadas ao Senhor pecado? Nós precisamos entender que a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo. Isso significa liberdade do domínio do pecado, liberdade do senhorio do pecado. Não vivamos mais debaixo do senhorio do pecado. Vamos ler Gálatas 20:20. Gálatas versículo 2, 20. Capítulo 2, versículo 20. Diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Valorizemos o plano de redenção na cruz. Eu quero concluir dizendo que o Senhor pecado foi destruído pela obra da cruz. O Senhor pecado foi destruído pela obra da cruz. E isso implica em algumas coisas para a nossa vida cristã. Implica na nossa identidade. Como cristãos, somos chamados a viver como novas criaturas em Cristo, abandonando a antiga natureza ligada ao primeiro Adão. Nós somos convidados, dia após dia, a abandonar o primeiro Adão e orarmos para a obra da cruz, que nos redime, que nos restaura e que nos reconcilia com o Pai. Nos traz esperança. A comparação entre os dois Adãos nos lembra da esperança que temos em Cristo. Não estamos presos à condenação que vem do pecado, mas podemos viver em liberdade e graça. Implica em uma vida transformada. O convite é para que, assim como Cristo viveu em obediência, nós também busquemos viver de acordo com a nova vida que Ele nos oferece. O Senhor requer de nós obediência diária. Queridos, para Deus
é tudo ou nada. Nós não podemos ter o melhor dos dois mundos. Podemos seguir o reinado da escravidão ou o reinado da liberdade. O reinado da escravidão é onde o pecado reina, os homens se tornam capachos de sua implacável repressão para manter o controle. O reinado do pecado é um domínio de opressão. O pecado, irmãos, não tenham dúvida, ele escraviza e ele mata. Os subordinados ao poder estabelecido do pecado vivem prisioneiros de suas paixões e, como diz lá no versículo 14, oferecem os membros do seu corpo à iniquidade. Olha o nível das pessoas que vivem subjugadas ao senhorio do pecado que ela se encontra. Entretanto, o reinado da liberdade. Quando a graça reina, nós nos tornamos livres. A graça, ela destrona o pecado, destrói o senhorio do pecado e capacita nós, os cristãos, a oferecer a si mesmo e a tudo que lhe pertence em amor e serviço a Deus. Deus conosco, liberdade. Quando nós entendemos isso, tudo que nós temos, tudo que nós somos e vamos ter, nós vamos entregar ao Senhor, por entender o plano de redenção. John Stott diz assim, mais uma frase dele: o Deus da graça não apenas perdoa pecados, mas também nos liberta de pecar. Além do Senhor nos perdoar, Ele também nos traz a libertação. Não somos mais escravos do Senhor pecado, pois a graça, além de nos justificar, ela também nos santifica. Romanos 6 nos ensina sobre a transformação de Cristo que Cristo traz às nossas vidas. Ele nos lembra que somos novas criaturas, liberadas do pecado e chamadas a viver em comunhão com Deus. Para aumentar a nossa confiança nele, podemos refletir sobre a nossa identidade em Cristo e praticar ações que demonstrem essas nossas vidas. Nós somos conhecidos pelos nossos frutos. Através dos nossos frutos diários, nós vamos refletir ou o velho Adão, subjugado ao senhorio do pecado, ou no último Adão, no qual fomos crucificados com eles, e através da ressurreição, nós obtivemos a graça dele em nós. Deus está conosco em cada passo dessa jornada. Renato, é difícil? Sim, mas Deus conosco, liberdade. Deus conosco, graça. Nunca esqueçamos do plano de redenção, da cruz, que foi oferecido a nós. E que o Senhor pecado, que foi destruído através da cruz de Cristo, nunca tenha um domínio sobre as nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a cada dia a usufruir dessa graça, desse favor imerecido a nós, e que continuemos a servi-lo com tudo que somos, que temos, para que o nome dele seja engrandecido e glorificado através das nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus Emanuel, Deus conosco. Ai de nós se não fosse o Senhor. Para onde nós iríamos, Senhor, pois só o Senhor tem palavra de vida eterna, Pai. Nunca nos deixa, Deus, esquecer do plano de redenção. Nunca nos deixe esquecer, ó Deus, o quão dolorosa foi sua morte na cruz do Calvário, e ali fomos imersos, ó Deus, para que o nosso pecado, ó Deus, fosse perdoado e alcançássemos a graça do Senhor a nós. Jesus Cristo, nos ajude a cada dia entendermos isso e caminharmos com o Senhor.
Que possamos, ó Deus, te servir com tudo que somos, que temos, ó Deus, e que entre os domingos, ó Deus, possamos, ó Deus, refletir à luz do teu doce Espírito Santo em nós. Sabemos, ó Deus, que não temos condições para isso, mas, ó Deus, clamamos ao Senhor que o Senhor nos ajude. Nós somos justificados pelo Senhor e a graça também nos santifica. Ó Pai, que a cada dia, Deus, diante de encruzilhadas, ó Deus, que tomamos decisões que glorifiquem o teu nome. Que tomemos, ó Deus, decisões, ó Deus, que nos levem, ó Deus, para perto de Ti, pois somos, ó Deus, reconciliados com o Senhor, fomos restaurados com o Senhor. Nos ajude, Jesus, porque nós precisamos do Senhor, e o Senhor é a nossa única esperança. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor permanece conosco. Ó Pai, nessa caminhada, nessa trajetória, o Senhor é presente em nossas vidas, e o Senhor está conosco e nos ajudará a caminharmos. Porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. A tua graça nos alcançou e esse mundo vai passar, ó Deus, porque um dia nós voltaremos para casa. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos ama e porque o Senhor cuida de nós. Oramos agradecidos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Renato, obrigado. Vamos cantar mais uma canção e com a graça de Deus, com a presença dEle em nossa vida, com essas palavras, nós encontremos força para vencer o pecado e para viver o melhor de Deus para nós. Que todos tenham uma semana abençoada, cheia da graça de Deus. E não se esqueça, escolha alguém, um entre nós, para que você ore durante a semana e, se possível, faça contato com essa pessoa, diga, eu orei por você, tá bem? Vamos louvar, Adriana? Vamos colocar de pé mais uma vez, por favor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Uma semana abençoada para todos nós.